Vem brincar comigo, vem. Alexandre na área. Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. Foi um vídeo resgatado lá do Ultra Nerd. O Godzilla poderia parar o estrondo de Attack on Titan? Cara, essa parada de estrondo do Attack on Titan, sinceramente, eu tô meio que por fora, porque eu parei de assistir Attack on Titan na terceira temporada. Apesar de entender mais ou menos, não de uma forma tão assertiva assim como funciona essa parada de estrondo, então eu tô meio que, de repente, passando alguma informação errada, mas eu acho que é quando o Eren, eu acho que ele tem um poder desse tipo aí, que ele consegue invocar titãs ou algo do tipo, sei lá. Alguma parada assim que eu entendo, né? Como eu falei, eu não vi tudo, então eu posso estar falando alguma besteira. Mas, de qualquer forma, eu estarei vendo esse vídeo aqui com vocês naquele mesmo esquema de sempre, para vocês verem minhas reações, tá? Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o play em 3, 2, 1. Play. O que aconteceria se o lendário Godzilla tivesse que impedir um dos cataclismos mais destrutivos da história dos animes? Um evento Qual seria? apocalíptico destinado a destruir toda a vida na Terra da maneira mais devastadora e horrível que se possa imaginar. Esse evento é nada mais nada menos que o estrondo de Attack on Titan. Em seu próprio universo, o potencial de destruição do estrondo era tão incomparável que nenhum outro personagem da obra tinha força o suficiente para bater de frente e conseguir pará-lo. Mas suponhamos que o estrondo ocorra no Monstroverso. É óbvio que o Rei dos Monstros não ia deixar esse desastre da natureza passar batido. Como seria esse embate entre o Godzilla contra o enorme exército de titãs colossais comandados pelo titã fundador do Eren? Será que o Rei dos Monstros não ia ter dificuldade nenhuma em parar os titãs? Ou o lagartão acabaria perecendo junto com o restante do planeta? Essa briga de gigantes vai gerar dados interessantes. Por isso, já pega a sua prancheta da Monarca e anote tudo, pois vamos reunir respostas para a pergunta: o Godzilla poderia parar o estrondo? Então, bora lá! Primeiro, vamos... Tá, eu já acho que já falei alguma besteira então. Eu pensei que era para invocar outros titãs que não fosse esse colossal, no caso. Mas pelo visto ele invoca os titãs colossais, é isso aí que eu entendi, cara. Pô, eu só tinha visto um na obra, tá ligado? E agora apareceu um monte aí. Sei lá, mano. Eu acho que vai dar ruim pro Lagartão, hein? Não sei. explicar o que de fato é o estrondo, para quem não tá muito por dentro, e rever algumas informações importantes. Em Attack on Titan existe uma ilha chamada Parades, lar de um grupo de pessoas conhecidas como Eldianos, que vivem cercados por 3 grandes muralhas. E é justamente dentro dessas estruturas enormes que estão todos os titãs colossais que fazem parte do estrondo, os quais usaram uma habilidade de endurecimento corporal para criar as muralhas. Segundo o rei Karl Fritz e Willy Tybur, o número de titãs colossais no estrondo ultrapassa a casa dos milhões, mas é provável que essa não seja a real quantidade, e que eles só falaram isso para botar medo no povo fora das muralhas. De acordo com alguns cálculos feitos por fãs, levando em conta a extensão das 3 muralhas e dos 12 distritos, é dito que a quantidade aproximada de titãs colossais usados para construir todas as muralhas foi de pouco mais de 500 mil. Embora não ultrapasse os milhões, não deixa de ser um número assustador, pois afinal, estamos falando de criaturas humanoides gigantescas, com cerca de 60 metros de altura. Mas eles não são apenas gigantes, pois também possuem habilidades regenerativas, capazes de regenerar membros inteiros perdidos, além de uma temperatura corporal altíssima que pode incinerar seres vivos só de passar perto. A velocidade dos colossais também é assustadora. Segundo a própria Handy, o estrondo consegue se deslocar 600 km de distância em apenas metade de um dia, o que define a velocidade de deslocamento do exército para 50 km por hora. Vale mencionar que eles também eram capazes de manter essa mesma velocidade na água, já que toda a legião de titãs cruzou o oceano entre a ilha Parades e o continente em poucos dias. E por fim, não devemos esquecer que logo atrás desse enorme exército de titãs está o titã fundador, com seus mais de 300 metros, comandando todos eles e que possui várias habilidades especiais na manga para serem usadas, se necessário. Agora que sabemos com o que estamos lidando, vamos acordar o Rei dos Monstros. Além de ser um monstro alfa, o papel do Godzilla no planeta Terra é manter o equilíbrio da natureza. E não acho que um exército de 500 mil titãs destruindo tudo pela sua frente soe como algo natural, não é verdade? Esse seria o motivo pro Godzilla querer comprar briga com o estrondo, e não porque ele quer proteger os humanos ou coisa do tipo. Então, o primeiro passo é ir até onde os titãs começaram a marchar. Mas se o planeta de Godzilla é, na verdade, o planeta Terra, então em qual país será que o estrondo ia começar?
A resposta é mais simples do que parece. O mapa do mundo de Attack on Titan é praticamente o mapa do mundo real, só que de cabeça para baixo. Portanto, se o reino de Eldia e as muralhas realmente existissem, eles estariam na ilha de Madagascar. Então, para chegar ao continente, o estrondo precisaria atravessar o trecho de mar chamado Canal de Moçambique e seguir em direção ao continente africano. O objetivo deles é simplesmente destruir toda a vida humana, tirando a ilha de Parades, onde tudo iniciou. Enquanto aqueles milhares de titãs colossais nadam pelo mar, o imenso calor do seu corpo aumentaria tanto a temperatura da água que o Canal de Moçambique ia virar uma verdadeira sopa de animais marinhos, literalmente cozinhando todas as formas de vida ao longo de toda a trajetória dos titãs. E talvez esse seja o primeiro impacto na natureza que o Godzilla precise para decidir encarar o estrondo. Vale notar que o lagartão está em completa sintonia e quase sincronizado com o próprio oceano, então ele poderia sentir toda essa perturbação causada pelos titãs a milhares de quilômetros de distância. E nem ia levar tanto tempo assim pro rei dos monstros chegar até os titãs, pois se estamos falando do monstro-verso, Godzilla poderia pegar túneis da Terra Oca para sair em outro lugar do planeta muito mais rápido. Mas se a água ao redor dos titãs é tão quente que mata qualquer ser vivo, será que o Godzilla não teria problemas com isso? É claro. Bom, eu acredito que não, porque para quem absorve radiação, tá ligado? Que ao meu ver é muito pior do que um simples calor aí, tipo, apesar de ser um calor do caralho, que esses titãs soltam, mas né, eu acredito que não seja pior do que uma radiação, entre outras coisas que ele aguenta ali, então não seria problema não. Claro que não, o Godzilla é praticamente uma bomba nuclear ambulante, enquanto os titãs colossais são, podemos chamá-los de panelas de pressão gigantes. Por isso, o calor dos titãs não é nada comparado ao calor que o corpo do Godzilla já é capaz de naturalmente resistir. Ele é tão durável que é completamente imune a todas as armas convencionais e consegue resistir tranquilamente a uma bomba atômica e ainda absorver toda a radiação nuclear. Agora, com o lagartão de frente com um enorme exército de titãs, a disputa começa. Além de suportar o calor dos titãs colossais, como se não fosse nada, vale lembrar que o Godzilla tem seus 120 metros de altura, ou seja, o dobro da altura dos colossais. Portanto, assim que estivesse nadando no canal de Moçambique, Godzilla só ia precisar abocanhar alguns titãs ou fazê-los colidir com seus espinhos dorsais para destruir uma quantidade significativa deles. Em terra, o lagarto também pode apelar para força física sem problemas. Suas garras e dentes afiados cortariam os titãs como se fosse manteiga, e sua enorme cauda pode derrubar vários deles e até atrasar um pouco o avanço do exército. No entanto, Godzilla percebe que suas táticas corpo a corpo não estavam sendo muito úteis, pois mesmo depois de arrancar alguns braços e pernas, vários titãs logo se regeneravam e voltavam a andar. A única forma de efetivamente matar esses titãs é através de um corte profundo em sua nuca, e mesmo que o Godzilla tenha o hábito de arrancar as cabeças de suas presas, para fazer isso em cada titã colossal, levaria uma eternidade. E justamente isso ia obrigar o lagartão a usar sua arma mais poderosa, o sopro atômico. Mas será que o Godzilla poderia eliminar todos os titãs do estrondo usando a sua baforada atômica? Bom, isso ia depender de uma enorme quantidade de fatores. Por exemplo, o quão espedaçados ou agrupados os titãs estão em uma determinada área, e qual a distância máxima que o disparo atômico pode atingir. No filme Godzilla vs Kong, testemunhamos Godzilla usando a sua rajada atômica para fazer um buraco que ia da superfície até o centro do planeta, na Terra Oca. A distância da superfície da Terra até o seu centro pode variar bastante dependendo de qual parte do planeta você está, mas é uma distância de mais ou menos 3.000 km ao todo. Porém, temos que considerar também que o sopro atômico do Godzilla passou por diversos obstáculos até chegar ao centro da Terra, como toda a camada da crosta e do manto terrestre. Isso quer dizer que num disparo limpo, sem nenhuma dessas barreiras, a sua rajada atômica poderia chegar muitos quilômetros mais longe. Então, Godzilla certamente eliminaria milhares e milhares de titãs colossais, mas acabaria ficando sem energia antes de dar um fim em todos eles, e isso considerando que os titãs estivessem o mais agrupados possível e que os disparos acertassem a sua cabeça. Ou seja, apenas isso não seria o suficiente para parar o estrondo, e assim que o lagartão estivesse totalmente exausto, os titãs restantes continuariam a destruir tudo pelo caminho. Mas o rei dos monstros certamente usaria o seu intelecto de alfa para perceber que aqueles titãs colossais não passavam de servos e estavam seguindo ordens de alguma criatura superior. Provavelmente, outro alfa. Assim, com base nos seus instintos primitivos, Godzilla logo ia redirecionar toda a sua atenção e ataque para ele, o titã fundador.
Identificar outro alfa não é problema algum pro lagartão, visto que ele já mostrou que consegue sentir a presença de qualquer monstro gigante ou um possível alfa assumindo um posto de liderança em qualquer lugar do mundo. Já vimos um cenário semelhante onde Godzilla determinou que um enxame de pequenos Genitors era na verdade controlado por um espécime maior. Apenas observando seus comportamentos, Godzilla foi rapidamente capaz de determinar que existia de fato um monstro líder por trás de todo aquele enxame de monstros menores. Então, ele logo notaria que seria inútil gastar todo o seu esforço contra aqueles incontáveis titãs colossais e mudaria o seu foco pro líder, realizando uma investida diretamente contra o titã fundador. Mas primeiro, ele ironicamente ia ter que atravessar uma muralha de colossais, até finalmente ficar frente a frente com ele, Eren Yeager, o portador do titã fundador. O lagartão fica surpreso com a ridícula diferença de tamanho do fundador com os titãs colossais. Seu inimigo agora tinha por volta de 350 metros de altura e mais de 600 metros de comprimento, fazendo o rei dos monstros parecer um anão. Além disso, Eren Yeager tinha algumas habilidades especiais na manga, como ser capaz de invocar todos os titãs originais do passado e a capacidade de assumir qualquer outra forma titânica. Sem falar que Eren é o portador de 3 dos 9 titãs originais, sendo o titã fundador, o titã de ataque e o titã martelo de guerra, proporcionando a ele outros poderes únicos. Porém, em termos de destreza física, o titã fundador não poderia fazer muita coisa em uma luta corpo a corpo, visto a sua constituição física e esquelética, que é muito frágil em comparação ao corpo extremamente forte e durável do Godzilla. Caso Eren arriscasse uma luta corporal, ele certamente teria várias partes do seu corpo quebradas ao entrar em contato com o corpo robusto do lagartão. E mesmo que Eren assumisse qualquer outra forma titânica dos 9 titãs originais, mesmo assim ele seria superado fisicamente pelo Godzilla em qualquer uma delas, e não teria nada que ele pudesse fazer. Então, o que o titã fundador poderia fazer contra o Godzilla, e como o lagartão reagiria ao ver essa monstruosidade na sua frente? Mesmo que seu desafiante seja gigantesco e com uma aparência esquelética bizarra, Godzilla não se intimida e emana um forte rugido pro Eren, claramente dizendo, vem pro X1. E sem perder tempo, o lagartão já começa a carregar o seu sopro atômico. Mas Eren também entra em ação nesse exato momento, usando os poderes do Titã Martelo de Guerra. Essa habilidade permite que o usuário crie e manipule qualquer estrutura através de carne endurecida de titãs, como espinhos enormes, martelos gigantes, espadas e até armas mais complexas, como uma balestra. Então, Eren cria diversos espinhos gigantescos vindo diretamente do chão contra o Godzilla, atrapalhando o carregamento do seu sopro atômico, mas não causando danos significativos ao corpo denso do lagartão. Mas isso ao menos poderia atordoar minimamente o Godzilla e fazê-lo repensar sua estratégia, ao invés de só disparar o seu raio contra o inimigo. E assim, dependendo de quão grandes e onde esses espinhos surgissem, o dano até poderia ser letal ao rei dos monstros, mas estamos falando aqui de um kaiju de 120 metros, então imagina o tamanho da estrutura que precisaria ser criada. Se Eren tentasse fazer isso e tivesse sucesso, Godzilla, sem dúvidas, não sairia ileso desse ataque. Mas o Eren também não. Temos que lembrar que o Titã Martelo de Guerra é o titã que mais exige energia do seu usuário para usar os seus ataques. Portanto, depois de criar esses espinhos gigantescos uma única vez, é provável que Eren não tente usá-los de novo e guarde sua energia para outros ataques, como por exemplo, enviar clones de outros titãs originais contra Godzilla. A melhor opção seria enviar vários titãs mandíbula. Seu tamanho reduzido e velocidade superior fariam deles um enorme incômodo para o lagarto. Todos aqueles titãs começam a escalar Godzilla rapidamente, arranhando ou perfurando seu corpo com suas mandíbulas poderosas. Furioso com todos os golpes que já levou até agora, Godzilla volta a carregar o seu sopro atômico. Seu corpo termonuclear aumenta sua temperatura, ficando tão quente que todos os titãs mandíbulas começam a despencar do seu corpo, reduzidos à carne derretida. Finalmente, ele canaliza toda sua raiva em um disparo direcionado bem na cabeça do fundador, visto que Godzilla tem o hábito de sempre mirar na cabeça dos seus adversários. E com um ataque bem sucedido, não só o crânio do titã fundador, mas também o corpo humano de Eren Yeager desaparecem completamente, onde nem suas cinzas foram poupadas pela baforada do Rei dos Monstros. E com a morte do portador do Titã Fundador, o exército de titãs colossais misteriosamente para de avançar. Todos os titãs ficam completamente imóveis. Depois disso, a única visão que todos teriam seria de alguma coisa saindo da enorme nuvem de vapor causada pelos colossais. Era Godzilla, que logo em seguida libera o seu rugido para os céus, anunciando a sua vitória contra o inimigo. Tendo cumprido seu dever, o Rei dos Monstros volta a nadar pelo oceano para conseguir o seu merecido descanso após se livrar de um dos maiores eventos apocalípticos da Terra. Graças à rápida capacidade de resposta do Godzilla, é provável que o estrondo nem cause tanto estrago assim ao planeta.
Tá certo que os países mais próximos do canal de Moçambique seriam varridos do mapa, mas ao menos não teríamos o desastroso evento onde 80% da humanidade foi dizimada pelo estrondo. E assim, mais um falso alfa foi impedido pelo Rei dos Monstros de causar alterações no equilíbrio da natureza. E aqui eu nem considerei que o Rei dos Monstros poderia chamar o seu próprio exército de titãs para enfrentar o estrondo ao lado dele, incluindo monstros como Rodan, Mothra, Behemoth, Scylla, Kong e muitos outros kaijus. De qualquer forma, acho que esse resultado já era esperado por todos, né? O que realmente valia analisar é como Godzilla faria isso e como Eren ia enfrentar o Rei dos Monstros. Mas assim como Eren quis defender o seu povo com toda a sua força, Godzilla quer proteger o seu planeta. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu ultra like e de se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Até! Bom, tá aí, gente. Eu gostei aqui do Ultra Nerd trazendo essa análise aqui, fazendo meio que um paralelo entre Monsterverse e o universo aqui do Attack on Titan. Muito interessante, cara. Eu gostei aqui porque, assim, meio que me pegou de surpresa. Como eu falei pra vocês, eu não conheço direito aqui, eu nem sabia dessa questão aí do Eren ter virado esse bicho aí, tá ligado? Eu nem lembrava que ele se transformava nisso. Eu lembrava dele do Titã de Ataque, né? E o outro lá, se eu não me engano, eu cheguei a ver também, mas esse outro aí eu não vi até o final. Tá ligado? Eu dropei com força, tá ligado? Mas, pô, só de saber que ele faz essa parada eu achei interessante, mano. Agora, né, faz sentido, porque eles meio que eram interligados ali ao Titã fundador, por assim dizer, era ligado a ele, então vencendo o Titã principal, então os outros ali acabam, né, ficando inativos, por assim dizer. Mas eu acho que ia ser um trampo do caramba se isso fosse acontecer de verdade, bicho. Na moral, ia ser um trampo do caramba, não ia ser tão fácil assim também não. É claro que da forma que ele contou aqui, não quer dizer que eu tô falando que ele falou que seria fácil, não. Mas eu tenho certeza que não seria, assim, tipo, olhando assim, ia ser um negócio bem tramposo mesmo, tá ligado? Porque, caraca, imagina, 500 mil titãs, até você chegar no cara tem que chegar, que era o fundador, tá ligado? Pô, você tem que gastar muita energia, né? Mas, enfim, pelo que eu conheço de Godzilla, ele tem muita energia. Então, sei lá, eu não acho que seria impossível, mas ia ser um trampo do caraca, tá ligado? Mas é isso. Vou deixar o link desse vídeo na descrição, espero que vocês tenham curtido o meu react. Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!